Bom, hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre a escoliose idiopática. É, Antes de tudo, a gente tem que entender um pouco mais o que é a escoliose. A escoliose, quando você vê a radiografia de uma pessoa que não tem escoliose, se você vê de frente, a coluna da pessoa é reta. Já quem tem escoliose, ela apresenta uma curvatura, que pode ser chamada de escoliose em C, ou duas curvaturas, também conhecida como escoliose em S. É, 80% dos casos de escoliose são de causas desconhecidas. E essa escoliose é chamada de escoliose idiopática, justamente por isso. Elas acontecem na maioria das vezes em meninas adolescentes. A escoliose não tem nada a ver com carregar peso demais ou ter uma má postura para sentar, ou uma postura ruim quando você está em pé, ou alguma atividade que você pratica, algum exercício, ou dormir torto, enfim, não tem nada a ver com isso. Além disso, a escoliose também não tem nada a ver com a questão da pessoa ter diferença de comprimento dos membros inferiores, né? Não tem nada a ver com isso. A escoliose idiopática também é classificada em infantil, que inicia em crianças de 0 a 3 anos, juvenil, em crianças de 4 a 11 a 10 anos, adolescente, que é de crianças de 11 a 18 anos, e adulto, que é acima de 18 anos. Bom, a escoliose juvenil, que é aquela que acontece em crianças de 4 a 10 anos, ela tem a porcentagem, ela tem de 10 a 15% do total da escoliose idiopática. Ela acomete mais meninos, quando mais novos, né? Eles colocam como filhos mais novos, acontece mais em meninos, e a curva normalmente ela é para esquerda. Já em filhos mais velhos, ela comete mais as meninas e a curva tende a ser mais para a direita. Esses casos, o prognóstico é que se a pessoa não tiver nenhum tipo de tratamento e ela tiver mais de 40 graus de escoliose, esse esse problema, digamos assim, se agrave se ela não procurar nenhum tipo de tratamento. Bom, e nesse caso da juvenil, quais são os tratamentos? A gente tem o tratamento com colete para que essa curva não aumente, e também tem alguns casos que tem que ser cirúrgico. Não tem como fazer o tratamento com colete, daí vai depender, e aí o médico que vai falar. Já a escoliose infantil, que é aquela que acomete crianças entre 0 a 3 anos, ela tem o mesmo percentual para meninos e para meninas. Daqui a pouco eu vou falar sobre o tratamento geral, tá certo? Bom, eu acho que eu tenho escoliose, Silvana, e agora? O que eu faço? O que você tem que fazer é procurar um médico ortopedista. E o que ele vai fazer na consulta? Ele vai pedir para você relaxar os ombros e relaxar, enfim, o corpo e ficar em pé. Daí ele vai ver a altura dos seus ombros, que normalmente quem tem escoliose tem uma leve curva, leve curvatura, acho que é isso que fala, né, gente? Para um lado ou para o outro. Além disso, a cintura também é desnivelada. Enfim, normalmente algum desses é desnivelado. Outra coisa que ele provavelmente vai pedir para você é que você se incline para frente. Quando você se inclina para frente, se você tiver escoliose, você fica um pouquinho curvado assim, ou para um lado ou para o outro lado. Se você não tem escoliose, você se inclina e fica reto assim. Depois dos testes que ele vai fazer dentro do consultório, provavelmente ele vai te pedir um raio-x
da sua coluna toda, de frente, de lado, para visualizar o seu raio-x. E aí ele vai ver quando ele pegar esse raio-x, ele vai ver se você tiver escoliose, quantos graus você tem de escoliose na sua curvatura. Bom, Silvane, quais são os tratamentos? Então, o tratamento quem vai te falar qual vai ser o seu, vai ser o médico. Mas a gente tem diversos tratamentos. Um deles é a observação. O médico vai observar, primeiramente, se você está em fase de crescimento ou não. Quantos graus de escoliose você tem? Por exemplo, escoliose entre 40, com menos de 40 a 45 graus, é comum se usar o colete para que essa pessoa continue crescendo, mas que essa curva não continue crescendo. Então, se coloca o colete para, digamos assim, estagnar a curva, mas não atrapalhar o seu crescimento. Porque se você continuar crescendo e aquela curva provavelmente ela vai continuar também progredindo. E para que isso não ocorra, eles colocam um colete. Em pacientes adultos que já pararam de crescer e tenham menos de 40 a 45 graus de escoliose, provavelmente eles indicam, ou eles podem indicar algum tipo de fisioterapia ou algum tipo de exercício. Lembrando, gente, isso eu tô falando de fora, uma pessoa leiga. Isso quem vai falar certinho para vocês é o médico. Escoliose tem que ser tratada com o médico. Eu tô tentando explicar para vocês só o que tá certo? Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre o tratamento com o colete. O colete é indicado em tratamentos normalmente em pessoas, em crianças e adolescentes que estão em fase de crescimento ainda, com a curvatura de 25 a 45 graus, provavelmente. Alguns casos sim são cirúrgicos, mas o objetivo do colete em momento nenhum é diminuir os graus que a pessoa tem, mas sim que estabilize esse grau para que a pessoa não continue piorando este quadro. Agora vamos falar sobre a cirurgia. Aqui até fala quantos graus são a cirurgia, mas isso depende muito, tá, gente? Isso realmente tem que ver com o médico. Mas a cirurgia, o objetivo dela é o objetivo da cirurgia é corrigir a deformidade e evitar que ela cresça, essa deformidade. O que é feito na cirurgia normalmente são colocados hastes metálicas e, digamos assim, parafusos para segurar essas hastes, tornando essa coluna, como eu posso falar, artrodesada. Calma, vou achar uma palavra. Então, tornando essa coluna sólida, tornando um bloco sólido. Não dá para mexer depois que você faz a coluna. Aquela área que você colocou as hastes e os pinos ficam paralisadas. Isso é bom porque não agrava mais o caso, né? Ela fica mais reta e enfim. É isso. Gente, eu encontrei esse material em um site. Agradeço a todas as pessoas que me deram apoio para abrir esse canal de comunicação com vocês e as pessoas que estão usando esse canal para se ajudar ou para ajudar alguém da família. Como eu sempre falo aqui, se tiver qualquer dúvida, qualquer coisa, quiser um apoio ou estiver se sentindo mal porque vai fazer a cirurgia, não sabe como lidar com isso, ou tá usando colete, enfim, eu estou me dispondo aqui. É claro que eu não vou estar aqui a todo momento, mas pode me mandar uma mensagem pelo Instagram que eu respondo e ficarei muito feliz de fazer isso. Obrigada mais uma vez se você assistiu esse vídeo até o final. E se quiser, deixa um like também. Já tá virando blogueira a pessoa aqui, né? Obrigada e desculpa se eu fui muito prolixa.